Bem, um bom dia para vocês, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu espero que vocês gostem do conteúdo que nós estamos trazendo aqui e esperamos que vocês comentem a respeito desse assunto, enriqueça ele. Ou, de repente, você pode querer tratar de determinado assunto, sugira. Com certeza nós vamos avaliar com muito carinho e você não vai ficar sem resposta. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde para você que de repente pode estar nos vendo em algum desses momentos. Então sejam bem-vindos. Um abraço. E aí, diz aí o que é que tem no Miranetão? O que pior agora? Hoje, né, no Jornal da Manhã, né, da Globo, a Miriam Leitão usa uma expressão seguinte, que Bolsonaro está indo, né, vai ter um encontro com o presidente Biden. Mas naquele evento falasse lá em Douglas? Não, é não, outro, assim. é outro evento e esse encontro me parece que acontece agora, esses dias agora. Mas já era pré-programado ou foi programado assim de repente? Eu acho que não é nada de repente, sempre tem uma programação. Não, isso aí isso. estava programado, ele vai receber o Bolsonaro por mais ou menos uns 30 minutos. E eu achei interessante a expressão dela de que Biden tem planos para Amazonas e quer saber o que o presidente, né, no caso o representante do Brasil, tem para oferecer. Eu achei uma expressão muito vaga, quando na verdade a Amazonas é Brasil. Quando você fala da Amazonas, você está falando da nação brasileira. A maior parte do Amazonas, do estado do Amazonas, pertence ao Brasil, né? É isso. Tem uma parte que pertence aos países vizinhos. Pertence aos nossos vizinhos, é isso. Mas a expressão que ela usou, né? E continuando a reportagem, o que eu achei interessante ali é que a declaração da ONU em relação aos dias que nós estamos vivendo é que milhões de pessoas podem vir a morrer de fome por causa da guerra. Porque olha, hoje... A guerra fala Ucrânia e Rússia? A guerra Ucrânia e Rússia. Então hoje se tornou-se um pivô, uma culpa, entendeu? Hoje você tem quem culpar. Mas na verdade, quem são os culpados? Quem é que está por trás disso? Quem está financiando essa guerra? Quem está em algum momento buscando uma relação de paz? Então olha, eu não posso dizer que quero paz quando eu incentivo essa guerra. Porque se eu financio ela, eu não estou querendo a paz. Então eu acredito que há uma ideia, entendeu bem, que a população hoje desconhece por trás dessa guerra. Mas se tivesse alguém apoiando, tu acha que não seria aleatório não? Ou seja, essa pessoa não estaria bem nítida para nível mundial? Ou somente a Ucrânia teria poder aquisitivo também para poder se autofinanciar nisso não? Bem, olha, veja bem uma coisa, você olha para a Rússia hoje, você sabe que é um poder hoje em relação à Ucrânia. Você fazendo uma comparação de animais, você bota um elefante frente a um gato. Se realmente a Rússia quisesse parar essa guerra, ele tinha como fazer isso, ele tem como fazer isso, ele tem poder para isso. Acontece que o que eu quero falar é que existem os países agora, eles estão incentivando essa guerra, porque a partir do momento que você bota o combustível, você só vai aumentar o fogo. A partir do momento que os Estados Unidos entram com cerca de 30 bilhões de reais ou mais, entendeu bem? Para financiar a Ucrânia. A Alemanha entra com armamento, a França entra com armamento e outros países da Europa entram com armamento. Então, na verdade, o mundo hoje está, principalmente o Oriente Médio, a África, vai passar por uma situação terrível de fome porque eles dependem dessa importação de material. Então, quando você olha, entendeu bem, você bota você foca essa situação, você vê que há um projeto por trás disso para que isso esteja indo tão longe. A Rússia sugere um corredor, como eles abriram um corredor para os refugiados. E esse corredor, hoje nós temos no mundo hoje mais de cerca de 10 milhões ou mais de refugiados hoje ucranianos, que está invadindo toda a Europa. E a Europa, imagine, né, recebe esses 10 milhões, além de suas populações,
estão com dificuldade agora em adquirir alimento, porque eles são dependentes. E agora, como é que fica essa situação? A situação desses refugiados, você olha hoje para a Alemanha, o que está acontecendo? No meio desses refugiados, realmente foi muita gente da banda podre. O que é que eu quero dizer com isso? É muito bandido. E estão formando famílias lá. E o que é que está acontecendo hoje na Alemanha? Na Alemanha, alguns estados estão sendo fatiados, dividido entre essas famílias, entre facções. Então imagina que situação. A notícia que a gente tem é que a própria polícia, a gente tem esse exemplo aqui, né? A polícia, quando age, há uma trovoada em cima deles, de alguma forma, condenando a forma como eles agiram. E eu pergunto para você, como é que você faz um enfrentamento com o bandido? Com arma de fogo. Você tem que fazer com arma de fogo, entendeu? Bem à altura. Eu acredito que a resposta, às vezes, precisa ser no mesmo nível da agressão. No mesmo nível da agressão. Mas hoje você vê, né, o que está acontecendo na Europa, é o exemplo que a gente tem aqui agora, né? A polícia praticamente sendo policiada e a bandidagem crescendo, entendeu bem? E muitas vezes a opinião pública contrária até a ação desses homens cria uma dificuldade até de ação deles. Eles têm que pensar muitas vezes, entendeu? Até como fazer. Às vezes eles ficam, eu penso, né? Que eles podem às vezes ficar até se sentindo oprimidos numa ação. Porque numa ação é impossível você, mesmo com planejamento, alguma coisa não dá errado. É possível sempre isso acontecer. E eu acredito que eles são treinados para evitar esse tipo de confronto. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte, que as coisas estão se repetindo e você não vê que isso é localizado. Você vê que essa situação está acontecendo no mundo todo. E a culpa hoje tudo é da guerra. A guerra pelo alimento, a guerra de refugiado, a questão do refugiado. E eles dizem que a época, a Europa vai ser invadida. Quando essa África começar a sentir fome, elas vão para onde? Mas na África não sente fome até agora não. Concordo com você. Eu acredito que para ela não sentir fome agora é porque providências passadas não foram tomadas, né? Porque eu li uma reportagem já faz muito tempo, numa revista Veja, falando sobre a água que existe no subsolo, mesmo em áreas áridas. Tem um filme sobre isso. Tem um filme que fala sobre isso. Tem um filme africano e um menino lá cresceu e conseguiu tirar água dentro do deserto da África. É isso. Então eu vou te contar uma coisa. Hoje, é um filme real, história real. Nós estamos vivendo hoje numa época de grande avanço. E o que nós vemos é que o avanço em relação a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas não foram tomadas providências, entendeu? Então, culpar quem? A gente tem que culpar o Estado, porque o Estado, ele é quem, no caso, é o chefe de família, ele é quem educa, ele é quem providencia, ele conhece, eu acredito que o Estado em si, ele não é surpreendido. Porque existe diversas especialidades dentro de uma nação que ela prepara um governo para os assuntos. Então eu acredito que nada para um governo hoje está alheio. O que acontece, ele já sabe que vai acontecer e toma providências. E quando você olha num panorama geral, você vê que providências não foram realmente tomada para essa situação agora que nós estamos vivendo, principalmente de fome, né? A ONU fala hoje abertamente que milhões, a gente não está falando de milhares de pessoas, estamos falando de milhões, que milhões irão morrer de fome. Então eu acredito que isso é uma notícia muito séria e você precisa olhar para ela com seriedade. Voltando para aquele ponto lá no começo da conversa, em que Bolsonaro vai
encontrar com o Biden? É somente Biden, presidente dos Estados Unidos ainda, não? Ou tem outros países que vão participar dessa reunião? E por que somente 30 minutos? Eu acredito que a agenda do presidente Biden é uma agenda muito complexa, entendeu? Muito cheia. A gente olha para os Estados Unidos, ele é um império. E ele, como um presidente desse país, ele tem uma agenda muito cheia. Então eu acredito que ele dá uma meia hora para um atendimento ali, quando na verdade existe já uma comunicação, entendeu? Anterior àquela dali é uma oficial, mas que esse assunto já vem sendo tratado. Então essa meia hora é para tratar só de pontos altos para dar uma satisfação à população. Tendo em vista que meia hora é muito pouco, é apenas para tomar um cafezinho. Uma simples conversa em qualquer boteco. Tu acha que meia hora dá para conversar uma conversa bem construtiva a nível mundial, como seria a ligação com o Brasil, mesmo sabendo que os dois não se batem bem, são pontos contrários. Porque Bolsonaro não apoiava Biden, apoiava Trump. Isso. E tinha muita afinidade. Isso. Ou acho que esse meia hora somente fazia que a tudo ir pronto e dispensar o próprio Brasil dessa conversa. E o próprio Estados Unidos, com o Biden, não teve muito interesse com a aproximação com o nosso presidente. E o que é que você vê nisso? É que o nosso presidente, ele realmente se opõe a algumas coisas. E geralmente você, quando se opõe a alguns interesses, porque não existe amizade entre países. Existem interesses. Jogo de interesses. Então, nesse jogo de interesse, quando se levanta um presidente que, de alguma forma, entendeu bem, procura preservar algumas coisas de interesse nacional, então eu acredito que isso bate de frente com os interesses dele e, de alguma forma, eu acredito que tem, independente disso, tem que haver uma negociação. E eu acredito que vamos ter alguma novidade vindo por aí, logo depois dessa reunião, né? A gente vai saber algumas coisas, né? Porque na verdade a gente não sabe de tudo. O que vem à mídia é o que eles querem que a gente saiba. Então tem assuntos que a população realmente nunca vai entender, né? Mas existe aquelas entrelinhas da mídia livre e elas tocam e olha para determinados assuntos e tem coisas que você não precisa ter ouvido, entendeu bem? Mas quando você vê nas entrelinhas do que eles querem que a gente saiba, a gente consegue identificar realmente o que eles estão querendo. E muitas vezes esse querer deles não é o que nós queremos. Então é isso que está acontecendo hoje, meu amigo.